Oi! A pergunta de hoje é: qual a diferença entre intolerância e alergia? Eu imagino que a pessoa esteja se referindo à alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, que é algo que está bem comum, né? É bem comum da gente encontrar, especialmente a intolerância à lactose. Muita gente fala assim: eu descobri que eu sou intolerante à lactose, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, não vou comer alimento contendo lactose porque eu tenho intolerância. Então veja, os termos que eu usei: intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca. Quando eu tenho alergia à proteína daquele alimento. Então tem frações da proteína do leite de vaca ou do leite dos mamíferos, exceto o leite humano, porque a gente não faz alergia ao leite da nossa mãe, a gente faz alergia ao leite de outros animais, ao leite de mães de outros bichos que não é a nossa própria mãe. Então isso é a alergia. Normalmente essa alergia acontece logo que a criança nasce. É difícil, por exemplo, alguém com a minha idade falar: acabei de descobrir que eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Este diagnóstico normalmente é feito lá no bebezinho, seja até com a mãe amamentando, mas a mãe consumindo leite de vaca, aquelas proteínas estranhas entram no corpo da mãe e chegam até o leite dela e a criança reage a isso. Então, a alergia é sempre à proteína. A intolerância, no caso do leite de vaca, é ao açúcar do leite de vaca, a lactose. Na verdade, a lactose é o açúcar de leites humano, da vaca, da égua, da búfala, da cabra. Então, leites de mamíferos, dos macacos, enfim, de qualquer mamífero, o açúcar ali presente é a lactose. A gente não faz intolerância à lactose quando é bebê. O organismo do bebezinho está bem preparado para digerir a lactose que vai vir do leite da mãe ou, num caso onde não é possível aleitamento materno, da fórmula infantil. À medida que a gente vai crescendo, a gente pode ficar intolerante, e a gente passa a não tomar leite materno aí depois talvez de 2, 3 anos de vida. Não é esperado que uma criança de 5 anos, de 10 anos, de 15, de 30, um adulto, né, de 30, tome leite. Então a gente diminui a produção da substância, da enzima que vai digerir a lactose. E a gente não consegue digerir ela direitinho e a gente fica intolerante. Então, o bebê não acontece isso porque ele tem essa capacidade de produzir essas enzimas de uma maneira bem eficiente e ele não faz intolerância. Se fizer qualquer intolerância a qualquer componente do leite materno, é uma doença bastante complexa, a gente chama de um erro inato do próprio metabolismo, não é da lactose que acontece, é de outros componentes, e isso não é um assunto para a gente tratar aqui, porque isso não faz parte do nosso dia a dia. No nosso dia a dia é a lactose um dos que mais existem reclamações. Então, alergia à proteína, intolerância ao açúcar. Uma coisa que é importante é que a alergia não pode e ponto. Não tem como. Você tem alergia, você não pode consumir o alimento. Na intolerância, a gente tem graus de tolerância. Então, eu posso tolerar mais ou menos esta lactose. Se eu tenho uma intolerância leve, eu posso consumir alimentos contendo lactose de pouquinho e não vou sentir mal. Se eu tenho uma intolerância mais grave, qualquer tiquinho de alimento contendo lactose, eu já vou passar mal. Em geral, a intolerância à lactose dá desconfortos intestinais mesmo, dá distensão da barriga, dá aquele barulhão na barriga, estufamento, muitos gases. Se a pessoa tem uma intolerância bem severa, às vezes ela come e ela corre para o banheiro porque ela pode ter alguma diarreia. Tá? A alergia no bebezinho ela vai se manifestar de várias formas, então acho que falar do bebê é outro tema para outro vídeo.
Mas a intolerância que é muito mais presente e pode acontecer em crianças maiores, adolescentes e adultos, é isso que eu tinha para explicar para vocês, tá? Então tem graus de tolerância.